Mitsubukai. Oi, nós aqui de novo, tá vendo? Eu não falei? E hoje, dando sequência aqui no nosso canal Mitsubukai, eu sou Glauco Marques e eu estou aqui hoje para trazer mais uma pessoa que recheia esse elenco maravilhoso de One Piece, trazendo muito talento, muita audácia para esse elenco de One Piece, porque ela é a dona dos fantasmas que deixa todo mundo em depressão. Se não for fofo, não é digno nem de me servir. É a Rebeca Zadra. Oi. Obrigado pela presença, Rebeca. Obrigada pelo convite. Para ter uma comunicação legal com a galera aqui, um bate-bola rápido, a Rebeca, ela mais ou menos na mesma geração que eu, entrei um pouquinho antes dela, mas já começou arrebentando na dublagem, a gente já se cruzando nos corredores dos estúdios aí, já fazendo os trabalhos. A Rebeca dirige game, dirige dublagem, dubla pra caramba. Conta um pouquinho do começo da carreira e como que os principais trabalhos foram aparecendo, pessoas que colaboraram com o seu desenvolvimento na dublagem também. Pô, eu comecei um pouquinho depois mesmo, eu lembro até que quando eu entrei, algumas pessoas, né, você vai conversando, você vai perguntando, né, e aí a gente tem um pouco dessa dúvida de como entrar no mercado, você deve ter passado por isso, né? Sim. E alguém falou assim pra mim, conversa com o Glauco, porque ele entrou há pouco tempo e ele tá mandando muito bem. Juro pra você, não tô contando isso, eu Sério? nunca te contei isso. Não. Juro pra você. E alguém falou assim, conversa com o Glauco, porque ele começou, eu acho que você começou uns 2 anos antes de mim. Acho que eu lembro, não sei se foi o Ulisses que falou alguma coisa. O Ulisses falou de você também. Porque teve uma situação que ele colocou eu pra te conhecer mesmo. A gente tava na universidade, tava tendo, lá era a Unidub, tava tendo Sim. trabalho, acho que locando pra TV Group. Pra TV Group, exatamente. Você já tava tendo escala naquele momento ali, ou Pode não? ser. Eu cheguei, uma das minhas primeiras escalas, assim, foi na Ou era TV tua Group avaliação? justamente por causa dessa... Ah, Eles estavam alugando lá e teve a época que eu fazia ainda o curso avançado lá, Ah, então tá. eu ia toda semana. pode crer. E aí eu conheci o pessoal de lá, conheci o Wagner, que assim, falando das pessoas que, né, super, foram muito legais comigo no começo, me deram Coisas. oportunidades, foi o Wagner que tava lá, o Ulisses sempre me Sim, ajudou, sim. O Fritz foi uma pessoa assim que eu tenho enorme carinho, porque ele me deu minha primeira escala, O Fritz. né, o Fritz. Que legal. E apostou assim, minhas primeiras escalas foram na DPM. Com o Fritz. Legal. Então já era uma coisa que a tua força de vontade já, o universo já aliou com outro estúdio, estando naquele estúdio escola, que também era um estúdio com outros diretores. Foi. E dublagem é isso, né? Você tem que conhecer pessoas, ter a oportunidade de se apresentar e para a oportunidade surgir. É o que eu chamo de sorte, né? Porque eu falo que sorte é a oportunidade de aparecer e você tá minimamente preparado. Porque no começo a gente nunca tá preparado, Sim, né? sim. E, então eu tive, assim, um pouco de sorte nesse sentido, não posso reclamar. E aí, mas não foi só o Ulisses, não. Algumas pessoas falaram, conversa com o Glauco, porque ele começou há pouco tempo, ele já tá mandando muito bem, ele tá aí numa estrada, num caminho muito legal, Que e talvez barato. ele tenha coisas muito legais pra te falar do que tá acontecendo no mercado. Legal, a gente não fica sabendo disso, Não. não tem um papo desse. A gente só fica sabendo quando a coisa ruim chega, né? Coisa boa não chega. Eu acho que as pessoas também, eu acho legal que isso aconteça, elas têm um certo cuidado para não ficar falando muito de graça para a própria pessoa, no caso, porque tem muita gente que fica muito, que sobe um pouco a cabeça logo cedo, né? A gente tem uns aprendizados assim, quando, por exemplo, a agenda começa a ficar cheia, a gente tem que tomar algumas decisões de gravar, priorizar quem sempre trata a gente legal, paga direitinho e tudo, Exato. mas é diferente, mas que legal saber disso. Mas foi isso. É bom que eu enganei muita gente. Nada, ele manda bem desde o começo, tá falando. E Então, os primeiros, Beck, trabalhos assim, Trabalhos. ou que você curtiu, assim, junto? Porque tem coisas que eu fiz que eu curti mais do que o que fez de sucesso. sim. Os primeiros trabalhos que eu tive, fora a ansiedade de estar fazendo um primeiro trabalho, de verdade, foram esses primeiros com o Fritz, porque eu lembro que na época eu tava gravando um programa que chamava As Verdadeiras Mulheres Assassinas. Nossa, esse programa Você tá lembra? rolando ainda, não tá? Deve rolar. Né? E ainda acho que não tinha o Discover ID, ainda era só no Tudo no algumas Discovery coisas no Channel. Discover. Ou então já estavam até gravando esse material, né? Pra Na verdade, subir. acho que tinha Discovery, Home and Health, Home and Health. se tinha algum outro. Mas não tinha um específico, né? Isso, daquele só de investigação. de investigação criminal. E eu gosto muito desse tipo de programa. Então, pra mim, foi muito legal poder gravar um tipo de programa que eu gosto. Uhum. E no começo é aquilo, né? Ser chamado pra fazer pontinhas. Então, eu lembro que a minha primeira escala, eu dei 2 gritos e foi isso. Foi essa coisa, tipo, fiz e fui pra gritar. Teve tipo, um cuidado pra você quebrar o
gelo, então, na Sim, frente do microfone. Que sim, delicadeza, que legal. E essa coisa de, né, preciso de uma pontinha, vamos tentar. Até aí eu ainda estava Sim. finalizando o curso avançado, então Sim. tinha essa coisa de não sei se a pessoa vai dar conta, né? Aí deu uma semana, eu fiz uma outra escala que já era uma pontinha que tinha uma frase, Uhum. né? E assim foi. Legal. Eu tive com a Denise e eu falei para ela, é importantíssimo nessas pessoas que de fato cuidam para as nossas primeiras vezes acontecerem da melhor forma, né? Exato. E também não colocar assim numa fogueira e de repente você falar, nossa, né, ficou ruim porque a pessoa ainda não tinha condição, que não é culpa da pessoa, a gente vai aprendendo, né? E não fica com esse negócio de, preciso de um trabalho ruim, Sim, né? sim. E foi muito legal. Aí depois, assim, alguns anos depois, uma viradinha, assim, de chave foi quando eu fiz LOL, né? Que foi o primeiro personagem, assim, que teve um boom, que as pessoas sabiam quem eu era, me procuraram, né? O Instagram tava bem no começo. Quem que você faz no LOL? Faço a Ovelha dos Kindred. Ah, é verdade. Que é o personagem do Marco. Isso. Eu lembro, dirigi vocês, é verdade. Sim, verdade. Sim. Tá vendo? Abraçar a vida significa aceitar a morte. É muito personagem. É muito personagem. Né? Hoje eu não cuido mais do LoL, né? Mas muito tempo dirigindo LoL. É verdade. Acho que E eu gravei pouca coisa dela. Eu 7 tive, anos. de verdade, 2 escalas. É. A primeira, que foi todo o conteúdo, e essa que eu tive com você muitos anos depois, Sim. que foi só, acho que, provavelmente um adicional, alguma coisa assim, né? Sim. Eu não jogo mais, então não sei como tá o jogo, mas... Os personagens, eles vão criando outros e depois voltam com outros que já existem. Muito personagem. Para escalar, por exemplo, o LoL, por exemplo, é um bom caso para novas vozes, por exemplo. Vozes que estão se destacando, porque quando chega personagens novos, eles vetam todos aqueles que já têm personagens. Para Então, não correr o risco de se encontrar. exatamente, porque já aconteceu, por exemplo, o tio Marco Antônio faz o Lucian e o irmão do meu personagem agora, pra não me bater. Eu esqueci o nome. O irmão do Ione, o Yasuo. Lembrei. Pô! Ele faz os dois, então são muito fortes os dois personagens. Já entrou no game desse jeito? Foi o primeiro, foi em LoL? Não, meu primeiro jogo foi Bloodborne, na verdade. Caçadores me contaram sobre a igreja, sobre os deuses e seu amor. O Bloodborne é bem curioso porque não se tinham tantos estúdios que faziam games. Tá. Né? Não tinha os especialistas, porque hoje em dia tem estúdio que só faz game, né? É. Não tinha, tanto que, curiosamente, o Bloodborne foi feito na DPN, que assim, legal. a gente nem imagina que faria game, né? Sim. Provavelmente eles pegaram esse cliente, e justamente por ser um estúdio onde eu já trabalhava há um tempo, e estava trabalhando bastante, a voz era parecida, e de fato, assim, me colocaram, e eu fiz assim, sem, sabe, tipo, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque... Você sempre jogou, né? Jogar sim, mas eu não fazia ideia de como era gravado, que é muito diferente. Sim. Né? Então, mas foi uma experiência muito legal. É um trabalho que, assim, eu tenho com muito carinho, as pessoas falam até hoje, mas eu sei que hoje eu faria ele completamente diferente pela bagagem, né? Sim. Mas eu sou muito grata, porque foi uma experiência muito diferente, que apareceu ali e tiveram muita paciência comigo também, nesse começo, né? Eu tinha, acho que nem 2 anos de dublagem quando eu Que fiz o rápido. LOL. Então, É aquela coisa, né? Tava ali no não lugar, é rápido precisaram. Que eu falo. Aconteceu umas coisas que você, em tese você vê que é rápido mesmo comigo, mas acho que é a tua busca com relação às pessoas que te encaminham também, que encaminham porque você tem a capacidade, e aí o lugar que te recebe também coincide de estar precisando daquela voz naquele momento com aquele talento e pá, tudo casa. E é aquela coisa da sorte que eu falo, né? Da oportunidade com tá lá. Essa é a tal sorte. E agora uma coisa curiosa, assim, que a gente tá falando sobre isso e sobre o LoL, quando eu estavam gravando, buscando esse personagem pro LoL, eu ainda tava trabalhando há pouco tempo, talvez eu, naquele momento nem fosse uma voz cogitada pro diretor. E a pessoa que era responsável, porque ela ia lá no estúdio, né? Hoje em dia dá pra fazer online e tudo, mas Sim. ela ia no estúdio e ficava lá. E ela que me contou isso anos depois. Ela falou assim que ela já tava muito tempo atrás da voz da ovelha, que ela queria uma voz específica. E ela não encontrava. Fizeram teste, não encontrava. E aí uma vez eu tava lá, fui pra outra escala, eu tava na recepção batendo papo, e ela ouviu e desceu. Ela falou, é essa voz. Tanto que, mas ela nem foi falar comigo, ela foi lá e falou, é essa voz que eu quero. Ela dubla, então é essa voz que eu quero. E aí me escalaram, eu só fiquei sabendo disso depois também. Foi a Natália, será? Foi. Que legal, beijo, Nath. Eu não falei porque eu não sabia se pode expor a pessoa, né? Pode. Então beijo, Nath, obrigada, eterna. Animes, assim, qual que é o carinho especial, assim, que você tem? É a minha perona, né? É sério? É sério. Que legal. É porque ela é, além de óbvio, né, tá podendo fazer parte de uma coisa tão grandiosa e de estar trabalhando com um projeto que a gente sabe que vocês fazem com
tanto cuidado, né? Eu sei, mas é que é tipo, eu vejo você faz bastante coisa. E assim, é um trabalho pontual. Eu já vi coisas de cinema, tu, assim, pô, que legal. Fico Mas feliz. é porque ela é doida, né? Ela é maravilhosa. E uma curiosidade, a Rebeca, ela trabalhou comigo fazendo a Perona, onde eu tive que decidir praticamente todas as vozes dos principais de One Piece em 2019, num filme que, na ordem cronológica, aconteceria hoje em dia, por exemplo, que é o Stampede. E aí foi o primeiro contato, ela gravou 4 anéisinhos da Perona, e ela voltou a gravar a Perona no fim de 2022, 3 anos depois, e aí estreou em 2023. E antes disso, eu fiz uma pontinha num filme, que eu fiz a Miss Father Day lá, que era uma pontinha, não sei se era um filme ou se era já alguma coisa específica, mas era uma pontinha. Já era temporada. A temporada de Alabasta. Isso. Você fazia o Guero Guero, que era um sonzinho de sapo. Essa mesmo. Verdade, E você eu não me lembrava. falou, e foi muito tempo Já falei que eu antes. queria ser na Perona. Exatamente. Caraca, eu não lembrava disso. Você falou, olha, essa aqui, você ainda me explicou, você falou, é uma pontinha, não sei o que, ele falou, nem vou te colocar em nada, porque vai vir uma que eu vou te... E assim, demorou, aí quando veio, eu acho que foi uns 2 anos antes, aí veio essa pontinha que você falou, ó, é ela, mas ainda não é, né, num dia ela vai vir. Vou te colocar numa sinuca aqui, dá uma palhinha da Perona pra gente aí. Essa é melhor, né? Da próxima vez me avisa que vai jogar um meteoro, eu levei um sustão. Ai, caramba, ela lembrou da fala do filme. Eu adoro. Que legal. Ah, obrigado por ter Obrigada, topado eu essa que entrevista, agradeço. que legal. Agradeço. Galera, Rebeca Zadra pra vocês Obrigada. aqui, que encanta nosso elenco de One Piece aqui, dá muita qualidade. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like e nos vemos numa próxima. Beijo e abraço pra todo mundo! Você já conhece a Grand Tour? Você quer saber como viajar com a Carol Valença e o Glauco Marques, Luffy e Zoro pelo Japão? Vocês vão conhecer Tóquio, Osaka, Kyoto, Nara, Kumamoto, vão conhecer tudo através da nossa Grand Tour pela Grande Rota. É isso aí, o link tá aqui na descrição e vocês podem tirar todas as dúvidas por ele. Ainda tem vaga? Quase acabando as vagas. Corram, porque realmente, de fato, gente, tá muito quase acabando. Não vai chorar depois, hein? É isso aí.